Para a gente entrar nos últimos minutos, Breno, da sua participação, não posso deixar de te pedir os teus 50 centavos para que você conte para a gente dois momentos que você teve nas últimas semanas. O primeiro deles, participando do podcast Inteligência Limitada, né? Debatendo com o Flávio Mongenstein se o nazismo ainda existe. Em termos de inteligência limitada, Breno, eu que acompanhei o papo, eu diria que era um debate entre inteligência e limitada, tá? Então, ficou mais ou menos assim. Eu queria que você contasse para a nossa audiência como é que foi essa circunstância, no mínimo pitoresca, o Breno. Olha, eu sou da tese de que devemos fazer o debate público com a direita. Eu não gosto de uma anedota que circula há décadas e que, com maior ou menor visibilidade, e que no Brasil virou uma espécie de moda nos últimos anos, que é aquela história... se tem 10 nazistas na mesa e você se senta junto com eles, serão 11 nazistas. É uma espécie de anedota de que você não deve debater com a extrema-direita. A gente deve ficar na nossa e deixar eles na deles e combater sem se misturar. Eu não concordo com essa tese. Eu sou favorável à tese que eles têm que ser enfrentados no debate público. Eu concordo. Tá? Porque a comparação nos ajuda na opinião pública, a comparação das ideias, a comparação dos pontos de vista, esse choque de opiniões é muito importante para reduzir a influência das ideias de extrema-direita no país. Então, eu participei desse programa e participarei de tantos quanto eu for convidado, com esse espírito. Tem que ser feito debate com a extrema-direita. Debate público, frontal, de ideias, o tempo todo. A gente não deve aceitar, a gente não deve se autoconstranger a nossa bolha. Isto é tudo o que a direita deseja. Eu concordo, gênero, número e grau. Então, é nesse espírito que eu fui participar. Foi um debate sui generis, né? Porque foi debater uma tese totalmente pacificada na historiografia. Não é? Ou seja, o nazismo é de direita. Isso é uma tese pacificada. Ninguém nem discute isso. Não é? Ou seja, a história é uma ciência humana, mas é uma ciência. Então, os fatos históricos que foram suficientemente lastreados em provas, em documentos, eles são fatos científicos. Eles não são versões. Não é? Então, é um pouco como discutir se a Terra é redonda ou plana. Então, foi um debate curioso pelos argumentos do meu contrincante ali, do meu adversário, né? Porque quem defende uma tese sem qualquer tipo de lastreamento, ele só tem uma alternativa, né? Que é mentir. Talvez mentir para si próprio. Eu nem saí de lá com a certeza de que ele estava mentindo para os demais. Talvez ele esteja mentindo para si próprio. Talvez seja mais um caso de mitomania do que de mentira. Né? O mitômano acredita nas mentiras que conta. Né? Então, mas foi um debate, eu acho que instrutivo. Mas, enfim, aí quem assistiu que tem que avaliar. Mas foi interessante. Foi interessante. Do ponto de vista de confrontar um ponto de vista de esquerda contra um ponto de vista da extrema-direita. Né? Outros momentos têm existido desse tipo de debate, são momentos positivos, e nenhum deles eu ouvi ou assisti comentários de que a esquerda tenha perdido o debate. Toda vez que a esquerda confronta publicamente com a direita, os comentários predominantes são: a esquerda venceu. Então, eu acho que é uma modalidade de debate público correta. Enfrentar publicamente a direita, não importa o tema. Não importa o tema. Na economia, na política, na história. Né? E ocupar esses espaços
que são esses podcasts geralmente controlados pela direita, jogando no campo do adversário, sem problema nenhum. Grandes partidas são disputadas no campo do adversário. E nesse sentido, Breno, eu te dou total razão, e às vezes encontramos resistência, né, até mesmo na comunidade aqui, pelo seguinte, a coisa do converter convertido não faz muito sentido, ao passo em que, se nós pegarmos a última eleição presidencial, a vitória foi no detalhe, né? Então, como é que você assume uma hegemonia de campo se você não se puser a furar as tais bolhas, né? Aí é meio contraditório falar que a esquerda não sabe se comunicar, ao passo que quando tenta ocupar os espaços de comunicação digital, ir por enfrentamento e ter essa amostragem também não complementa. Eu sei que eu tenho que te liberar, Breno, você está atrasado, mas só para uma última palavra sua, sobre a entrevista com o Glenn, né? Como é que você destaca aí os principais pontos também e essa oportunidade de entrevistar o jornalista Glenn Greenwald? Olha, eu acho que o ponto de vista do Glenn, enfim, nessa eu pude acompanhar, escutar com maior atenção nessa entrevista na semana passada, o ponto de vista do Glenn é muito respeitável, que é um debate que está presente. Ou seja, qual é o limite da liberdade de expressão? Há duas doutrinas no direito internacional. E entre essas duas doutrinas, vários matizes. Tem uma doutrina que é consagrada no direito norte-americano até hoje, porque precisamos ver o que vai acontecer, que é a liberdade de expressão não tem limite. E o ato de falar ou escrever não é em si um crime, mesmo que ele proponha o cometimento de crimes. Então, por exemplo, nesta lógica muito própria do direito anglo-saxônico na Inglaterra e nos Estados Unidos, você ia à frente do Palácio de Buckingham gritar morte à rainha, agora é morte ao rei, o rei, não é um crime. Crime é tentar matá-lo. Uhum. Você convocar o povo a uma insurreição não é um crime. Crime é organizar a insurreição. Tá? Então, o direito anglo-saxônico determina que a liberdade de expressão deve ser ilimitada. Claro, ela não é inimputável. Por exemplo, se você utiliza a liberdade de expressão para um golpe na praça, para um golpe financeiro, ou para estimular, ou para divulgar uma rede de pedofilia, ou para qualquer crime, você poderá ser processado e punido por isso, porque aí há uma materialização do crime através de instrumentos de expressão. Ou poderá ser processado civilmente, no caso de injúria, calúnia e difamação. Não é? Mas não pode haver censura prévia à liberdade de expressão. Ninguém pode ter sua liberdade de expressão nessa doutrina, ninguém pode ter sua liberdade de expressão cassada ou eliminada por qualquer razão. Há uma outra doutrina que não, que a liberdade de expressão ela tem que ser monitorada, ou seja, ela tem um limite prévio e ela permite até mesmo uma censura prévia. Né? Então, é um pouco como funciona o direito à liberdade de expressão, as regras de liberdade de expressão na Alemanha. Né? A Alemanha exclui do debate público determinadas correntes. Exclui o nazismo, por exemplo, do debate público. Ninguém pode falar a favor do nazismo na Alemanha. Está excluído do debate público. Tá? Nos Estados Unidos, nada está excluído do debate público. Até agora, porque Donald Trump opera para excluir a questão palestina do debate público. Tá? Mas, em tese, o direito, a chamada primeira emenda, né, dos Estados Unidos, impede a exclusão de quem quer que seja do debate público. Tanto é assim que nos Estados Unidos você tem pessoas que defendam qualquer ponto de vista, incluindo o nazismo. De fato. Tá? Isso não é proibido previamente. Se você os crimes só podem ser materiais. Não existem crimes de opinião nos Estados Unidos. Então, o Glenn, ele advoga, digamos, fundamentalmente, pelo que eu pude compreender, pela doutrina historicamente dominada nos Estados Unidos, a doutrina da primeira emenda. Não pode existir crime de opinião.
Não pode existir limites à liberdade de expressão. As punições a quem comete crimes exorbitando da liberdade de expressão é a posteriori, não pode existir controle prévio. É um ponto de vista respeitável e que tem regido a atuação do Glenn, provocando ira na esquerda, né? O Glenn foi um herói da esquerda brasileira na Vaza Jato, em 2019, quando vazou aquelas conversas, aquele conluio entre Sérgio Moro e a Procuradoria-Geral. Virou um herói. Hoje ele está mais para vilão. Tá? Por quê? Porque ele considera que, da mesma maneira que não poderia haver perseguição judicial e silenciamento das vozes de esquerda na Lava Jato, mesmo não pode acontecer agora com os de direita. Mas ele defende um princípio que deve ser aplicado em todas as circunstâncias, o princípio da ilimitada liberdade de expressão, que é o que explica ele ter defendido casos como o do Monark, por exemplo. Uhum. E ele, na entrevista, solidamente, ele vai argumentando. As pessoas podem concordar ou discordar. Ali na audiência, naquele dia, eu acho que ficou meio a meio, mais ou menos assim. Mas ele tem o direito de defender o ponto de vista dele, é um jornalista do mais alto gabarito. Né? Ou seja, eu acho estranhíssima a reação das pessoas que passaram a tirar pedras no Glenn. O Glenn, primeiro, ele não tem compromisso partidário. Ele não pode ser cobrado como se ele fosse um traidor do PT e da esquerda brasileira, se nem brasileiro ele é. Tá? O Glenn é um jornalista de grande reputação, premiadíssimo jornalista, profissionalmente muito respeitado no mundo inteiro, mas ele é isso, ele é um jornalista. A função que ele se propõe na vida é exclusivamente a do jornalismo. Tá? E ele defende, como não costuma acontecer entre os jornalistas, ele defende o princípio da imaterialidade do crime de opinião. Ou seja, ele defende o princípio da liberdade ilimitada de expressão, relativamente ilimitada de expressão. Tá? É normal. E ele tem tido uma atitude, ele é uma das vozes mais ativas na denúncia contra Trump pela perseguição aos ativistas palestinos, especialmente nas universidades norte-americanas. Ele é uma das vozes mais ativas na denúncia a Trump. Mais ativas. Então, teve muita fake news de que ele teria apoiado o Trump, de que ele seria pró-Trump. Isso não corresponde à realidade. Uhum. É um sujeito para lá de polêmico, pelo menos ficou polêmico em termos dessa cisão da opinião pública, mas não dá para dizer que não tem quase que uma postura kantiana com relação à sua maneira de enxergar as coisas. Não tem como dizer. Ele acredita em princípios universais. Não tem como dizer. Isso ninguém pode acusá-lo. É isso. Então, ele acredita num princípio universal, que ele aplica quando é contra a esquerda ou quando é contra a direita. Isso não fazia ser de esquerda há 6 anos e não faz ser de direita agora. Ele aplica um princípio universal. Ele defende ilimitadamente a liberdade de expressão e o devido processo legal. Aí é um pouco mais polêmico, porque ele diz: não está ocorrendo devido processo legal no Brasil. A perseguição contra o golpismo que ele denuncia, ele diz: houve uma tentativa de golpe no Brasil, que ele não tem dúvidas disso. Mas ele contesta o seguinte: a maneira pela qual estão sendo judicialmente processados os envolvidos no golpe de 8 de janeiro não respeitam o devido processo legal. Aí é uma opinião mais polêmica. Tá? Então, são os dois fundamentos dele. A ilimitada liberdade de expressão como princípio e o outro princípio, a defesa do devido processo legal.